Opa, meu nome é Reply, e hoje a gente vai falar de bananas, retrocesso e arte moderna. Acredito que quando eu falo de bananas e arte, a primeira coisa que vai vir na sua mente é aquela banana que foi presa na parede de um museu e foi vendida por um preço absurdo, onde todo mundo na época começou a dizer que qualquer um poderia ser artista, se tivesse uma boa ideia pra enganar a trouxa. E se eu te dissesse que bananas e arte estão entrelaçadas em questionamentos há muito mais tempo? Então, vamos voltar um pouquinho. No século XVII tem-se o registro da primeira pintura ilustrando bananas. Albert Eckholt era um pintor alemão que veio pro Brasil para pintar o que visse no Novo Mundo. Bananas, goiabas e outras frutas foi o nome dessa pintura. E outra pintura que disputa o posto de pintura mais antiga de bananas é a do Franz Pouch, chamada de Paisagem Brasileira. Ela exibe uma bananeira do lado de uma palma e um abacaxi muito grande, além de um bicho bem esquisito embaixo. Em 1802 foi feita a pintura mais antiga de banana que pode ser comprada até hoje por qualquer um. Digo isso porque não se sabe se os índios pintavam bananas antes, e nem essas, e nem as do Albert estão disponíveis para venda. De qualquer forma, essa ilustração está à venda por míseros $4.200. E inclusive parece dar um ótimo presente de Dia das Mães. Paul Gauguin, em 1891, pintou esse quadro, chamado The Meal, depois de uma viagem ao Tahiti, onde ele ficou maravilhado pela fruta que ainda não era familiar aos olhos europeus. Esse trabalho foi responsável por meio que inaugurar a fruta na arte, já que antes as pinturas se tratavam mais de estudos para auxiliar a divulgação científica. Atualmente, essa obra se encontra em domínio público, ou seja, qualquer um pode imprimir uma e pôr em casa. Já em 1913, a pintura de George de Chirico foi feita quando bananas já eram algo extremamente comum na Europa. E dá pra concordar que é algo muito sugestivo na forma como a figura da mulher e a disposição das bananas fica. E talvez esse seja o primeiro registro de misturarem bananas, arte e sexualidade. Ou duplo sentido, pra gente entender melhor. Algo que não dá pra deixar de citar é a capa do disco de vinil de 1967, do debut do Velvet Underground e Nikos, que continha a instrução: descasque lentamente e veja. Obviamente dá pra ver na capa que foi feito pelo Andy Warhol. E essa banana virou por um tempo o símbolo de subversão no comunismo da Europa. Como? Eu não sei. Tanto que o cara ganhou uma exposição com o nome dele. A maior questão é que nessa exposição não existiam obras feitas por mulheres, o que levou as Guerrilla Girls a criarem a seguinte peça, que foi exibida em outro museu posteriormente. Em 1990 foi feita a fotografia Comendo uma Banana, por Sarah Lucas, onde um rapaz encara diretamente o espectador, enquanto replica algo sugestivo, como um desafio, mostrando que ambos os atos, o sugerido e comer a banana propriamente, são irrelevantes, e não deveriam ser motivo de vergonha. E teve o Angus Firehush, que criou uma escultura gigantesca de banana preta em 2004, que teoricamente é a maior escultura de banana do mundo, e servia para demonstrar a superficialidade das coisas, que era um símbolo de como tudo acaba morrendo e se deteriorando. Em 2017 foi feita uma fotografia por Nicole von Wie Maluf, com várias fotos de bananas tiradas no sul da Ásia. A peça foi chamada de Que Cor é uma Banana, referenciando-se ao poema de mesmo nome de autor desconhecido, que comparava a cor da fruta com a cor da própria pele. A obra foi feita de forma a protestar contra o embranquecimento na pós-produção dos atores asiáticos, coreanos principalmente, feita pela mídia da massa. Em 2019, removeram a arte da Natalia LL do Centro de Arte de Warsaw, sem justificativa da direção. E o que se especulou foi porque eram imagens sugestivas demais. Mas agora eu te pergunto, se as imagens eram tão sugestivas e impróprias, por que retirar em 2019 e não em 1973? Embora eu não possa dizer isso porque o próprio The Guardian precisou fazer uma errata, é no mínimo estranho que isso coincida com a mudança de diretoria do museu na mesma época em que um partido conservador assumiu o poder. A peça só voltou a ser exibida em outro local, depois de um protesto onde mais de 1000 pessoas se juntaram na frente do museu e começaram a comer bananas. Mas recentemente na pandemia, uma artista chamada Anna Tchadinka estava entediada e desenvolveu uma técnica de desenho em bananas, pressionando a casca e aguardando o tempo para que as marcas se tornassem escuras, com isso conseguindo esse tipo de efeito. E com todo esse histórico, a gente finalmente chega na polêmica completamente ultrapassada do outono de 2019, onde um cara prendeu uma banana na parede e chamou de arte. O nome da obra foi Comedian e foi feita por Maurizio Castellan. O que era vendido, para surpresa de muitos, não era a banana em si, mas um certificado de autenticidade, onde o proprietário poderia reproduzir a obra, com instruções de como fazê-lo. Convenhamos, ninguém precisaria das instruções. Até então, todo mundo já estava acostumado com a transformação de objetos em arte, como um mictório, que também foi transformado em arte e também gerou polêmica na época. E o grande questionamento foi: por que se precisa de um certificado de autenticidade se qualquer pessoa pode pegar uma fita e prender qualquer coisa em uma parede? Bem, em 1992 foi feita uma obra chamada Fruta Estranha, por Zoe Leonardi, que consistia em um trabalho cuidadoso de costurar pedaços da casca de uma fruta
em formato de bola. Depois de ser questionado, o artista disse que combinava com o trabalho dele que gradativamente a arte apodrecesse e se transformasse em pó. Já a obra do Maurício permite que a fruta seja substituída, e a fita também, e a parede. Então fica o questionamento de o que é arte? Bem, a partir da década de 60 ficou acordado que o que identifica uma obra de arte como sua identidade não é a manifestação física, mas sim a sua ideia. Então, qualquer banana, qualquer pedaço de fita servem para fazer a obra do Maurício. Mas é injusto dizer que qualquer banana presa na parede é uma obra do cara, porque a arte tá atrelada à ideia dele e ao direito de reproduzir essa ideia. E seria impossível ele ter dado essa ideia para qualquer pessoa sem saber que a pessoa existe, ou sem ele ter vendido isso. Basicamente, o certificado garante que as pessoas em posse desse estão de fato reproduzindo a obra, reproduzindo a ideia, enquanto todos os outros estão apenas se aproveitando de uma propriedade intelectual e copiando. Afinal, é muito fácil dizer, qualquer um pode pegar uma banana na parede, qualquer um poderia ter tido essa ideia. E a questão é, se qualquer um poderia ter feito, se qualquer um poderia ter tido essa ideia, por que não fizeram antes? Essa foi a primeira obra que evocou o verdadeiro conceito do que definiram nos anos 60, de que a arte não se baseia na manifestação do físico, mas na ideia em si. E as pessoas, por não terem entendido isso, julgam como uma verdadeira merda sem criatividade, quando tá bem longe disso. Tão longe que levou 80 anos pra acontecer. E se a arte em si é pra provocar sentimento, criar uma hermenêutica com a pessoa, a gente pode com facilidade dizer que ele foi bem sucedido. Eu sentia que tava faltando um vídeo desses no canal. E um dia eu faço um vídeo bem mais profundo sobre o que é a arte, qual é o valor dela, e como em alguns casos, usam essas brechas para lavagem de dinheiro. Mas isso é outra história. Comedian não foi o primeiro trabalho do Maurício que causou polêmica. Ele quase gastou todo o dinheiro que ele tinha em 2016 apenas para construir uma privada de ouro funcional, para ser colocada dentro de um dos cubículos de banheiro do museu, para qualquer um usar, como forma de criticar o excesso de riqueza americana em comparação com outros povos, ao ponto de um cidadão de classe alta conseguir fazer algo do tipo. Infelizmente, as pessoas não tentaram entender minimamente os motivos do que estava acontecendo, e o museu foi forçado a remover a peça da exibição. O criador foi mal interpretado pelo público, que tentou de fato entender o trabalho, acusando o mesmo de tê-lo destruído. Mas as pessoas não quiseram ouvi-lo e ele acabou sendo alvo de hate, desenvolveu um quadro de depressão e quase teve que sair da diretoria. O artista, aparentemente ele tá bem, tirando o fato que ele sempre publicava 2 obras por ano e faz 2 anos que ele não publica nada. A obra da banana se chama Comedian e não é à toa, é realmente uma piada. A questão é, do que estamos rindo? Acho que era isso que eu tinha pra dizer sobre bananas, arte e coisas sugestivas. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais! PS. Sobre o desenho de fundo do vídeo, isso foi uma tentativa de fazer um personagem de RPG da classe alquimista, que foi votado lá na aba comunidade. Se você quiser participar de coisas pequenas ou grandes do canal, é só dar sempre uma olhadinha por lá. E só lembrando que tem vídeo toda sexta. Se você ficou até o fim do vídeo e não sabe o que comentar, me conta qual classe de RPG você gostaria de ver misturada com uma fruta. O que tiver mais likes, eu publico no Twitter. E é isso, obrigada por ter ficado até o final. Pera, você ainda tá por aqui? Você realmente sabe que eu deixo o especial pro final, né? E já passou a parte especial do vídeo e você ainda tá aqui. Num vídeo sobre bananas. Sabe o que isso significa? Que você realmente me apoia. E pra você, eu quero mostrar algo especial. Porque você tá aqui vendo as coisas que eu faço até o fim. Compartilhando, deixando palavras positivas. Foi isso que tornou tudo isso possível. Pera, não é isso. Nem isso também. Era isso aqui. Pra você sim, eu digo de coração. Muito obrigada. É uma representação física de carinho e gentileza, que prova que é possível fazer as coisas, mesmo que não seja do jeito convencional. Mesmo que todos te chamem de doida por nadar contra a correnteza e fazer apenas o que acha que é certo. Fazer apenas o que te dá orgulho. Eu tenho muito orgulho desse espaço que eu criei. E eu sou privilegiada por isso. Por ter esse lugar, essa comunidade que me apoia justamente por eu ser desse jeito. E eu espero te ver nos próximos vídeos, onde eu vou continuar fazendo o meu melhor. Às vezes tosco, às vezes estranho, mas ainda assim, meu melhor.
Eu não quero tomar muito do seu tempo. Então é isso. Obrigado novamente. Por tudo.